mecanismos de constrição que a gente tentou aqui apontar rapidamente. Mas não estamos paralisados e identificados com o discurso único, porque da natureza do simbólico, a infinitude dos sentidos, a sua fluidez, sua não fixação, sua flexibilidade. E há, para isso, que flexibilizar o que pensamos e compreendemos do passado para construir um mundo que possa ser mudado. Agora a gente abre esse espaço para o debate, se houver alguém que quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, algum adendo. Me chamou a atenção, não poderia deixar de ser, quando você comentou sobre o esquecimento dos analistas de discurso, né? Então, eu vejo que assim, ainda há um ranço com relação aos analistas do discurso por parte de alguns linguistas, né, que não sei se sentem um pouco de ameaça, talvez, né, por esses estudos que a análise do discurso vem invocando. O que eu quero dizer é que a análise do discurso, né, veio ampliar os estudos linguísticos, e a gente está aqui nesse colóquio, né, discurso e práticas culturais. A gente está estudando o discurso literário, o discurso litero-musical, o discurso religioso. Olha quanta riqueza, né? Quer dizer, a linguística, eu só queria ressaltar que a linguística só veio a ganhar, né, com esses estudos hoje da análise do discurso. Hoje não, já faz tempo. Agora no Brasil chegou um pouco atrasada, né? Que é a respeito do que ela colocou, porque eu instiguei, inclusive, a falar o que você ia dizer. Diga, professor, porque são reflexões que tocam a nós que trabalhamos com análise do discurso. Eu venho trabalhando desde o mestrado com análise do discurso crítica, análise crítica do discurso, e muitas vezes nós chegamos a pensar, temos realmente o objetivo de desnaturalizar ideologias, né, que acabam sustentando relações de poder, mas parece que nós somos os novos baluartes da verdade. Parece que as nossas verdades são mais verdadeiras. Vivemos mostrando as aporias, como diz Derrida, né? As armadilhas da linguagem, mas estamos, na verdade, buscando esse chão seguro. Né? E eu, pegando o reboque da fala da colega, né, eu queria colocar exatamente, ela fala numa devolver bem muito na esteira da filologia românica, que eu trabalho exatamente com o século XVI, né, linguística histórica, e existe efetivamente na filologia uma intencionalidade no sentido de devolver o texto mais fidedigno possível a um público afeto a uma leitura modernizada, por assim dizer, porque é quase impossível, não só no medievo, mas nesse período da escritura humanística, né, cursiva, se fazer uma leitura, se colocar um texto daquele apenas como uma ilustração, que o aluno não vai efetivamente decodificar aquilo se não for transcrito, se nós não utilizarmos os instrumentos disso aí. Então, o aspecto valorativo efetivo da análise do discurso, a disciplina caçulina, né, da linguística, como a UFBA é tido, né, eu acho que devolve muito mais o sentido. Essas armadilhas que ela fala, né, que você coloca isso, é para que se desfaçam dentro do terreno mais movediço da linguística, que é a semântica, o léxico principalmente, onde eu trabalho essa concentração, que o senhor comentasse, né, essas três vertentes que aí se interpõem. O texto todo tem duas frases provocatórias e são duas provocaçõezinhas, e as duas provocações parece que foram o que chamou mais atenção de imediato. E que obviamente eu sei que como sou provocador, eu
não vou deixar de... Talvez eu morra provocador. Uma das coisas que quando a Unicamp me cassou o direito de usar o meu e-mail, o meu endereço de e-mail, geralde@unicamp.br, porque me aposentei, eu escrevi para a própria Unicamp dizendo que eles queiram ou não, eu vou continuar professor titular aposentado da Unicamp pro resto da minha vida. E que eles podem caçar o meu endereço, ok? Mas que achava que deviam rever as normas. Aí a ouvidoria disse que as normas eram essas. Aí eu respondi que eu fui um dos que dentro da universidade, mesmo estando na reitoria, lutei pela criação da ouvidoria, mas não para a ouvidoria dizer que as normas eram essas, porque uma instituição que não revê normas já morreu e não sabe. Então, eu queria dizer que na época os amigos disseram assim, você está reclamando, deixa isso para lá, não se incomode com isso. Então eu respondi que eu quero morrer com a minha capacidade de me indignar. E a minha capacidade de me indignar não é só relativamente às questões como o e-mail, coisas práticas, mas também tem que ver com a ciência, ok? Então a provocação foi o seguinte, tá? Primeiro, eu não tenho nenhum ranço de linguista, porque eu até nem me considero mais linguista, tá? Desde o mestrado acho que eu não faço mais linguística, quer dizer, portanto desde 78, 80 por aí, tá? Ainda que eu tenha escrito depois disso semântica, tenha escrito várias coisas, eu ainda me considero um pouco aprendiz da linguística, tá? Mas eu queria só dizer assim, que quando eu brinquei com a questão do esquecimento, ok, é que a análise do discurso propõe um método que aparentemente faz com que o leitor analista de discurso não seja um leitor comum, okay? Ora, ele é nada mais do que um leitor instrumentado, no sentido, está dado pela noção de todo cientista é um sujeito instrumentado, tá, ok? Tá, de Heisenberg, tá, ok? De Bohr, tá, da física quântica, tá, ok? Quer dizer, no cientista é um sujeito instrumentado. A análise do discurso é só um sujeito instrumentado. E os instrumentos que ele usa lhe permitem detectar alguns sentidos. Mas se ele quiser dizer que este é o sentido efetivo de um texto, ele cai de volta no sonho da filologia, ok? Porque nós, quando lemos um texto, lemos esse texto segundo os instrumentos que dispomos hoje, e é impossível nós voltarmos ao passado, ok? E devolver o sentido real do texto. Um analista de discurso, na verdade, ilumina sentidos que, estando no texto, tá, podem, tá, não ser vistos por outro, não porque isto é uma atividade científica que diz a verdade, ok? Porque a verdade os físicos já não aceitam como existente, ok? Acho que nós temos que ir um pouco mais a fundo no Foucault e dizer que nós estamos na verdade, inclusive o analista de discurso, tá? Senão a análise do discurso vira uma panaceia das ciências humanas, tá? E não existe panaceia para as ciências humanas. Tá? Ela tem uma heterocientificidade de outra forma, tá? Então aí eu brinquei um pouquinho com o Pechet, na verdade, e um pouquinho com algumas análises de discurso que, mesmo publicadas nos anos 2000, ainda usam conceitos, ok, do texto inicial, ok, que é o texto, tá, da análise automática do discurso, que é a noção da possibilidade de uma ciência natural para as ciências da linguagem. Quer dizer, Ginsburg vai dizer que a única ciência das ciências humanas que escapou do dilema galileano foi a linguística, ok? Porque ele não é linguista. Seguramente porque não é linguista. Porque se ele fosse linguista, perceberia que nós não escapamos, a não ser que nós estejamos tão tapados pelo nosso estruturalismo, e um dos compromissos iniciais da análise do discurso é estruturalista, é sorceriano. A inspiração da análise do discurso não vem de Benveniste, vem de Saussure, na verdade, nos seus inícios, tá? E já havia Benveniste, já havia Bakhtin, tá? Sendo lido. A primeira tradução do Marxismo e Filosofia da Linguagem para o mundo ocidental foi em 1945, numa edição inglesa, ok? Subreptice, claro, traduzida pelo irmão do Bakhtin.
Tá? Então, a noção é que muitas vezes o analista do discurso apresenta a sua análise como se fosse a verdade. Não, ela é simplesmente uma outra compreensão. É isso que eu quero dizer. Ok? Senão, você não teria aí uma heterocientificidade. Ok? Senão nós vamos cair de novo na noção de verdade que Foucault já disse não existe. Nós só estamos numa verdade. E uma vontade de verdade, dentro de uma vontade de verdade. Então foi esse o sentido, ok? Desse baluarte da verdade, dos seguros da verdade. Isso é uma análise do discurso. Eu estou dizendo isso propositadamente dentro de um colóquio de análise do discurso, para que linguistas novos, jovens que aqui estão, e que estão estudando a linguagem, eu prefiro os estudiosos da linguagem que aqui estão, não caiam no erro em que eu caí, por exemplo. Eu fui um analista de discurso que acreditei piamente que eu tinha um método, que eu estava dizendo a verdade. Quando eu me dei conta disto, eu parei um pouquinho, devagar nas pedras. E eu fui me dar conta disto, tá? Quando eu relendo Arqueologia do Saber, me fez, depois de ler, tá? O Mise en Point, de 1975, da Catherine Fuchs e do Michel Foucault. Tá, que introduz do Péchet, que introduz o conceito de formação discursiva na análise do discurso, eu fui ler a fonte e fui ler Foucault. E aí eu surpreendentemente vejo que Foucault na arqueologia, ainda na arqueologia, e que isso faz ele ir para a genealogia depois, ainda na arqueologia, lá na Arqueologia do Saber, vai dizer que a formação discursiva, tá, a grande questão na Arqueologia do Saber, Foucault, era ver como é que, tá, dentro de uma formação discursiva há descontinuidade e, portanto, um não já dito. E o Péchet e a Catherine Fuchs foram para lá, tiraram o conceito de formação discursiva, tá, que define o que é dizível dentro da formação, e esqueceram a noção de descontinuidade. Ora, com noção de descontinuidade que era fundamental para o texto da Arqueologia do Saber. Eu parei um pouquinho, devagar nas pedras. Se há descontinuidade, eu tenho que voltar para onde? Para a materialidade do dito, para encontrar aí, tá, a emergência vagarosa, difícil das contra-hegemonias aos já ditos, tá, na minha análise do discurso. Então eu me dei conta que o método da análise do discurso era o primeiro passo para encontrar os já ditos, para depois poder ver a diferença. E vendo as diferenças, eu poderia... Bom, mas para enxergar as diferenças, eu precisava ter um conceito de sujeito distinto do conceito de sujeito abraçado pela AD. Foi isso que me levou a Bakhtin. Ok? Isso me levou a um conceito de um sujeito agentivo, e não um sujeito esquecido só. Um sujeito que não sabe o que diz, um sujeito que está dentro do esquecimento, que isso é decretar o fim da história. Isso seria decretar o fim da história. Tá? Como eu acho que não acabou a história, então foi essa um pouquinho a provocação aqui, para a gente ter um pouco de cuidado. Tá? Porque alguns conceitos que a análise do discurso forjou ao longo da sua história, a análise do discurso é uma disciplina, tá, que sim, enriqueceu a linguística. Mas a linguística estava morta, na verdade. A linguística do tipo Saussuriano estava morrendo com Chomsky. Chomsky não passa do estruturalismo, não consegue. Só que ela surge dentro também do aparato, do pensamento francês estrutural. Isso foi professor de Chomsky. E você tem aí um jogo, quer dizer, o que eu quis dizer com a linguística estava morrendo? Estou dizendo que não há um paradigma na ciência, na linguística. Assim, a linguística, eu sempre brincava com meus alunos, desde o tempo que dava aula na graduação, nossos estudos sobre a linguagem, eu gosto muito da ideia, eu tenho um texto, aliás, sobre isso, como estão surgindo mestrados em estudos da linguagem, e não mais em linguística. Cursos de pós-graduação em estudos da linguagem, sociedade, etc. Isso é significativo, okay? Porque, na verdade, os estudos da linguagem sempre namoraram, tá, com a literatura, com as artes, okay? Com a imagem, tá, com outros discursos, okay?
todos os estudos da linguagem, a filologia trabalhando com qualquer tipo de texto, tá? Com qualquer assunto, etc. Aí a linguística, no século XX, não por causa de Saussure, mas pelos seguidores de Saussure, sem noivar, sem namorar, sem nada, casou com a matemática durante o século. Isso é, com as ciências exatas. Quis ser uma ciência exata. Okay? E ao casar com a matemática, lá pelos anos 70 começa a briga. Depois de 40 anos casados, 50 anos casados, começou o divórcio. Tá? E esse divórcio começa a aparecer nas disciplinas marginais, sociolinguística, psicolinguística, análise do discurso, que vão comendo pelas bordas o núcleo da linguística central. Tá? E a linguística dura começa a ter que se refazer. Tá? E se torna estudos da linguagem. Porque o linguista mesmo, tá? Agora eu vou brincar, vou dizer uma frase provocadora, mas de brincadeira, tá? E eu trabalhei assim também. Tá? Portanto, eu posso dizer, eu vivi isso no Brasil. Okay? Eu fiz uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado de 400 páginas sobre a oração condicional, sobre o se. E o meu projeto de tempo integral na Unicamp por 30 anos foi o estudo do ou, que eu nunca cheguei a escrever um artigo, tá? Porque me levou a estudar matemática topológica, etc. Eu vi que eu não conseguia entender de igual, fica na intuição, pronto, e não escrevi. Okay? Mas você tem aí o linguista picou tanto fonema, picou tanto morfema que perdeu a linguagem. De repente perdeu a linguagem. E as disciplinas inter mostraram-lhe de volta a linguagem e enriqueceram o nosso translinguística. Isso. E vão propor, na verdade, aquilo que nós estamos fazendo hoje, que é uma translinguística. Que não é linguística em stricto senso. Ok? Então eu quero dizer que eu passei pela análise do discurso, e a minha brincadeira aqui é com certos analistas de discurso, e vocês sabem que a bronca com quem é, de que linha e tudo. Ok? Porque parece que dizem a verdade. Então, mas dizer a verdade chega, o filólogo já me disse. Tá? É por isso que eu aqui levantei todo o tempo quando quis ler os mitos, tá? E ler esses episódios, eu disse que eu estava construindo uma compreensão. E construir uma compreensão é o direito do leitor. Ok? Do leitor do nosso tempo. E por que nós temos que construir compreensões? Porque sob pena de nós considerarmos o passado como já dado. O passado é sempre revisitado, nunca já é dado. Ok? Eu gostaria que o senhor, por favor, abordasse alguma coisa dessa correlação de um texto tido como um texto básico de análise de discurso, onde houvesse a possibilidade, onde entra o léxico, a influência do léxico em si, de que maneira semântica, né, pode contribuir com relação a isso. São dois comentários, porque na verdade eu acho que eu deixei mais essa questão clara e um pouquinho mais na questão religiosa da fala de ambos, tá? A primeira coisa para o professor Geraldo é mais um comentário do que uma pergunta. A ideia de novilíngua, eu não sei de que ano A ideia? de novilíngua. Tá? Eu não sei de que ano é essa obra, mas a primeira vez que ela aparece expressa abertamente, inclusive usando esse léxico novilíngua, é na obra do Orwell, 1984, né? E aí vem essa questão da reestruturação do pensamento humano, do cerceamento do pensamento humano via diminuição da linguagem, já está lá expresso. Também uma coisa que você falou anteriormente, que é o controle do passado. Na verdade, um dos lemas do Estado de 1984 é quem controla o passado, controla o presente, quem controla o presente, controla o futuro. É mais uma pontuação. E para o João Batista, a minha formação de mestrado é na área de religião, foi na sociologia no UFPR, mas eu trabalhei com o movimento neopentecostal, inclusive o professor Geraldo falou do avanço pentecostal sobre o capitalismo. Tem muita gente que está pesquisando, mas eu acho mais na sociologia e na teologia. O que eu teria para te perguntar, não sei se é o momento agora, mas seria o seguinte: essa noção de carnavalização, você acha que ela se reverbera e se amplia quando você tem igrejas como as neopentecostais que se apoderam dos meios de comunicação para estar reproduzindo o discurso? Não?
vê, a gente poderia talvez observar algumas manifestações religiosas de forma carnavalizada. Porque quando o Bakhtin fala de carnaval, ele está muito restrito ao carnaval da Idade Média e Renascimento, né? Cujas repercussões geraram os gêneros carnavalizados, foram elementos formadores desses gêneros. E hoje nós temos o carnaval não aos moldes do medievo e da Renascença, e que talvez não tenha influência na criação de outros gêneros literários, mas não na forma desse carnaval medieval. Então talvez nós poderíamos perceber hoje, são algumas manifestações folclóricas ou populares que tenham elementos carnavalizados. Eu queria agradecer a indicação do Orwell, tá? Eu acho que perfeita, muito legal. Sobre o espetáculo e a carnavalização, acho que há uma diferença enorme, que é a seguinte: o espetáculo é a forma como o carnaval foi incorporado pelas novas relações sociais. Quer dizer, o carnaval, veja, por exemplo, a diferença entre o carnaval espetacular do Rio de Janeiro e o carnaval da Bahia, okay? Ou o carnaval daqui, ou o carnaval de Pernambuco, de Olinda, particularmente. Okay? No espetáculo há espectador, no carnaval não há espectador, há brincantes só. Tá? Okay? Quer dizer, agora, o modo de espetacularizar é o modo de fazer com que o carnaval não seja mais carnaval. Ok? E produz, portanto, um espetáculo e faz daquilo que seria o prazer da orgia, dos excessos que o carnaval contém, que toda festa contém, é a transformação do espectador, ok, num consumidor. Ele não só compra a entrada para ver, tá, mas ele é um cara que, enquanto que mesmo no Obadá, ele entra para brincar, ele não entra para ver. Tá? No Rio você entra para ver. Tá? E aí lá, enquanto aquele que vê, consome. Tem a ribalta, tem toda uma ribalta. Tá? O conceito de nova língua, tal como aparece no Orwell, é o mesmo que vai aparecer no Cadaré, que ele retoma, só que aplicado a uma situação bastante mais interessante, digamos assim, do ponto de vista histórico, que é Albany. Okay? A sua pergunta, tá, de um texto básico que entra no léxico, alguns textos de análise do discurso e algumas análises do discurso se basearam no léxico, inclusive em certo levantamento lexical. Tá? Eu brinquei muito com os métodos, tá, quantitativistas que levantavam o léxico, e em cima do léxico diziam que o sujeito pensava. Okay? Eu brinquei muito porque se você fizesse isso, Jarbas Passarinho seria marxista.